Step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. A Amazônia sempre foi povoada. Sempre. Povos indígenas ocuparam o continente por milhares de anos. No ano 1000, mais de 5 milhões de pessoas viviam na região. No Alto Xingu, entre os anos 800 e 1400, vestígios arqueológicos indicam a presença de povos de língua aruac. Mais tarde, chegariam os povos de língua caribe e tupi. Foi somente com a descoberta de minas de ouro no Brasil Central que o interesse dos brancos caiu sobre a região. A violenta chegada dos bandeirantes no Alto Xingu, no século XVIII, é tema de muitas narrativas indígenas, passadas de geração em geração. Foi um período marcado por mortes e epidemias. Sob pressão, os povos indígenas foram sendo confinados em territórios cada vez menores. Em 1884, o pesquisador alemão Carl von den Steinen realizou a primeira expedição científica à região. Naquela época, a população total foi estimada em 3.000 pessoas, distribuídas em 31 aldeias. Von den Steinen é lembrado nas narrativas indígenas como Caluzi, o primeiro homem branco que veio em paz, trazendo presentes e bens para trocar. Apesar desta e de outras expedições terem sido pacíficas, o contato com os expedicionários trouxe muitas doenças. Com o objetivo de estabelecer comunicação na região centro-oeste, o Marechal Cândido Rondon liderou a comissão responsável por instalar mais de 2.000 quilômetros de linhas telegráficas, além de criar a importante ligação do Mato Grosso ao Amazonas. A Comissão Rondon, como ficou conhecida, estabeleceu contato com muitos povos indígenas. Ao longo destas viagens, Rondon estabeleceu uma maneira própria de se relacionar com os índios, abolindo qualquer tipo de violência. Com o lema "Morrer se for necessário, matar nunca", transformou a maneira de ver daqueles que viriam a ter contato com os povos do Xingu. A equipe prepara a distribuição farta e valiosa dos presentes que trouxera para os Curricuru. Não são apenas brindes supérfluos, são utilidades e utensílios indispensáveis. São os primeiros contactos de duas culturas que se extremam por suas evoluções e suas técnicas e que vão agora iniciar o intercâmbio promissor. É a civilização que chega, dando aos índios a oportunidade de avançar de vários séculos, descobrindo-lhes a era do ferro e do aço, que conduzem ao mundo atual. Se este aço, talvez maldito, os civilizados
se extremam em carnificinas horrorosas, aqui ele será a aliança da paz e da amizade, porque foi com ele que a heróica alma de Rondon salvou os índios do extermínio fatal. No início da década de 40, a maior parte dos 41 milhões de brasileiros vivia na região litorânea do Brasil. O interior do país era considerado um grande vazio demográfico. Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, era a boca do sertão. Dali em diante, uma estrada precária se perdia rumo ao distante Araguaia. O mundo ainda vivia a Segunda Guerra Mundial quando, em 43, o governo de Getúlio Vargas, buscando a integração e a proteção militar do país, promoveu a chamada Marcha para o Oeste, com a criação da Fundação Brasil Central e a Expedição Roncador Xingu. A expedição tinha como grande missão explorar este grande vazio, abrir campos de pouso e vias de comunicação com o estado do Amazonas. Foi neste momento que os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas apareceram. Mostrando grande interesse pela expedição, deixaram suas vidas em São Paulo e partiram para a Barra do Garça, Mato Grosso. Os Vilas Boas se passaram por sertanejos para serem aceitos e rapidamente se tornaram chefes da expedição. No início, a expedição cruzou a Serra do Roncador e estabeleceu contato com o Chavante. Em 46, a expedição chegou à região dos formadores do rio Xingu. Os primeiros povos contatados foram os Calapalo e os Camaiorá. A expedição, com as pistas de pouso, procurava criar as condições para a tão sonhada rota aérea Rio-Manaus-Miami. Neste período, os Vilas Boas, percebendo que no contato com a expedição, os povos indígenas estavam vulneráveis a doenças e epidemias, estabeleceram programas de vacinação. Também se deram conta de que as frentes de colonização avançavam cada vez mais sobre os territórios tradicionais. Algo deveria ser feito. No início da década de 50, com forte oposição do governo e de fazendeiros do Mato Grosso, foi iniciada uma campanha pela demarcação do Parque do Xingu. Pouco depois, uma comissão defendeu a criação do parque no Congresso Nacional. A área proposta era de mais de 20 milhões de hectares, incluindo desde as nascentes do rio Xingu até o limite com o estado do Pará. A proposta de 52 enfrentou grande oposição no governo do Mato Grosso. Diziam que era muita terra para pouco índio. Depois de quase uma década de disputas políticas, em 61, o Parque do Xingu foi criado pelo então presidente Jânio Quadros. Foi uma atitude ousada para uma época que enxergava os índios como algo do passado do Brasil. No entanto, seu tamanho era 10 vezes menor do que a área proposta em 52. Vários povos indígenas ficaram de fora da área demarcada, além das nascentes dos formadores do rio Xingu. O avanço das frentes de colonização nos anos 60 e 70 deixou estes povos numa situação de extrema vulnerabilidade, precipitando o contato e sua transferência para dentro do parque, como foi o caso dos Kawaiete, Ikpeng, Tapaiuna e Panará. As reservas da União
20 quilômetros, até mais um pouco. Infelizmente, sim. A gente vinha. Não tem invasor de aqui. O pessoal morava longe, longe. Lá no Amazonas, pra lá, muito longe. Hoje não. Com a abertura das rodovias BR-163, 080 e 158 na década de 70, veio a exploração de madeira, a criação de gado, projetos de colonização e, mais recentemente, o agronegócio. Em 40 anos, quase a metade das cabeceiras do rio Xingu foi desmatada. Os povos indígenas do Xingu, que dependem do rio e da floresta, hoje estão ilhados por fazendas de soja e gado. Antes de Orlando não tinha branco, não tem invasor de aqui. O pessoal morava longe, longe. Lá no Amazonas, pra lá, muito longe. Hoje não. Estrada cortou parte e começou a chegar pessoal para derrubar mato, para fazer pasto, para criar gado. A gente vinha, a estrada era um canudo no meio da mata. Era assim uma estrada que até era apelidada, houve uma reportagem que se dizia a Estrada do Medo, porque ela fechava a estrada. A mata fechava a estrada. Então aqui onde nós estamos agora também era mata. Período de 20 quilômetros, ou até mais um pouco, abria uma clareira que aí era uma fazenda, né? Fazenda que o Ariosto da Riva vendia, né? As terras e vendia para os fazendeiros de São Paulo, né? E foi vendendo. E aí nós cortamos, né? As reservas da União, que poderia ter cinturão de 50 quilômetros, 10 quilômetros, eles não respeitam isso. Quando se coloca lá para grande proprietário de uma fazenda que ele tem direito de desmatar 20%, é ao contrário, ele desmata 80% e deixa 20%. Porque ele sabe que isso ele recupera de novo, ele fala que replanta, refloresta, mas só quando se lucrar. Você conhece bem o ser humano, nós conhecemos. Nós somos egoístas, nós queremos mais. Se não houvesse o Parque Nacional do Xingu, se não houvesse a demarcação, aqui não teria mais nenhuma árvore em pé. Alguns anos atrás, estavam acumulados no subsolo, estava acumulado no subsolo água suficiente para o fluxo de 7 anos. Esse fluxo já se reduziu para 3 anos. Porque quando você desmata e de certa forma você pisoteia ou com máquinas ou por próprias pessoas, o solo, você produz uma compactação do solo e dificulta a infiltração de água. Na década de 80, quando eu comecei a estudar, ver as coisas, a gente não via a
a praia um atrás do outro. Você fazia uma navegação de quase 1 hora e você encontrava outra praia. Era muito difícil barranca de areias, mas a gente vê que agora, dentro de quase 30 anos, 20 anos, o curso do rio, o leito do rio tem mudado bastante. Eu acho que nós temos que sentir na pele o que está acontecendo para a gente poder acordar e dizer assim, opa, pelo simples fato de eu estar suando mais, de eu estar me cansando mais ao sol, o que está acontecendo? Normalmente a crise ecológica vai acontecendo de uma maneira que você não liga os pontos e não consegue se dar conta de que tem alguma coisa acontecendo, e até porque é uma coisa tão grande que você não sabe por onde começar a desfazê-la. Talvez não tenha como desfazê-la. Nós precisamos liquidar, eliminar essa ideologia do colonialismo interno, de que os índios têm que ser sacrificados para que você possa produzir soja, você possa produzir bois e o diabo 14. Né? Isso tem que acabar. Porque o grande culpado, né, de agressão é o produtor de soja. Né? E o produtor de soja não planta na nascente, ele não planta na APP, ele não precisa desmatar a beira do rio. Entendeu? Na verdade, quem fez isso, quem fez as aberturas de área, quem vai para dentro da água é o pecuarista. Todo esse benefício de tecnologia, todo esse conforto que tem no mundo, ela tem um preço. Esse preço nós estamos começando a pagar agora. O Parque do Xingu foi a primeira grande terra indígena demarcada no país. Localizado na região norte do estado do Mato Grosso, na transição entre o Cerrado e a Amazônia. A diversidade dos povos, associada a uma exuberante paisagem, fazem do Parque do Xingu um símbolo da sociobiodiversidade brasileira. No Alto Xingu vivem 10 povos diferentes, com línguas distintas, mas que compartilham padrões culturais semelhantes. Há muitos séculos estão articulados em uma rede de trocas, casamentos e rituais e formam um complexo cultural único. As demais etnias do parque estão distribuídas em outras 3 sub-regiões: o Médio, o Baixo e o Leste Xingu. Elas não fazem parte deste complexo e são bastante diferentes entre si. Com o estabelecimento de um programa de vacinação mais regular, as comunidades xinguanas experimentaram uma grande virada demográfica. A maioria dos povos conseguiu recompor seu patamar populacional anterior ao contato. São 16 povos indígenas que falam línguas diferentes, organizados em 66 aldeias, somando mais de 5.000 pessoas. Percebendo a velocidade do desmatamento regional, alguns povos resolveram romper o confinamento e ousaram recuperar parcelas de seus territórios. A exemplo dos Panará, que reconquistaram seu antigo território, os Quincede, Waurá e Naruvoto conseguiram agregar parte de seus territórios ao parque. Os Kauaieté e os Ikpeng ainda lutam pelo reconhecimento de suas terras tradicionais. O Xingu é o maior exemplo para as outras terras indígenas, né? O Xingu é uma casa que recebeu e que está cuidando e que vai dar continuidade à vida aos povos indígenas que existem nela. Ninguém fez nada melhor do que o Xingu no Brasil. Xingu
Se não tivesse sido feito, aquelas mais de 10 etnias que estão lá já teriam desaparecido. Eu sei que não é bom para os brancos, porque nós tomamos lugar deles, e só que para nós foi bom, os índios, próprio índio, coordenando, administrando suas terras, do que o homem branco ficar tomando conta para a gente, né? Então, é isso que para mim foi mais importante, do índio assumir suas terras. Tem muito branco que não conhece o índio. E para ele já não existe mais índio, o índio já acabou, né? Mas não, o índio existe ainda. Tem o índio lutando para a sua terra, lutando tudo aquela sua cultura, né? Então eu peço aí para eles aqui respeitar o índio. Todo lugar que branco vem tomando de nós, desde Rio de Janeiro até aqui, ó. Aqui fica um pedaço para a gente viver. Nosso parente viver, nosso filho, nosso neto viver. Então, parque. Continua parque. Quer dizer, então o Parque do Xingu, eu acho que ele reafirma a importância de você demarcar um território, né, com extensão suficiente para a reprodução da vida. O mais grave, talvez, seja a questão dos jovens, que com esse contato frequente com a cultura externa, com a cultura branca, hoje os jovens querem viver como o branco. É bobagem que nós, de fora, né, imaginamos que o índio tem que ser preservado conforme ele foi achado, ele foi encontrado, tem que congelar. Não existe isso. Nenhuma cultura subsiste se ela não caminhar como toda e qualquer outra cultura. Então, essa cultura, ela cada vez mais vai estar inserida dentro desse modo de vida urbano. Por que do lado de fora do parque, o fazendeiro tem o direito de receber 6, 7, 8 sacos de soja de renda para alugar sua terra para plantio de soja, ou para algodão, ou para pecuária? Por que os povos indígenas não podem ser remunerados no mesmo valor que aquele fazendeiro recebe para proteger a floresta? O dinheiro agora é a medida do valor, não é mais... As medidas tradicionais já praticamente não funcionam mais, é o dinheiro. Essa enorme miríade gigantesca de coisas que os brancos produzem e que todos querem consumir, Então, correr atrás de maneira de ter dinheiro para poder consumir. Eu acho que a humanidade ela está se ligando, né? Ela está se ligando do tanto falta de cuidado que nós temos com esse mundo. Então nós vamos ter, queiramos ou não, gostemos ou não, vamos ter que repensar os nossos modos de viver. E na hora de repensar, eu acho que nós vamos ter que olhar lá para índio. Essa terra, ela é como se fosse uma poupança, né? Que no futuro vai beneficiar muita gente e que essa consciência ainda não está em muitas pessoas. Por uma simples raciocínio, se a gente pensar assim, a água limpa que bebemos está vindo da onde? As florestas que possivelmente no futuro, que não existirão nos lugares onde não há mais mato, elas vão estar aonde?
Iram kun, momom tat ke wong ne. Iram kun, chinami bom nop to wong ne. Iram kun, chimna kunoy nenget keret. Chimna marap kun mitut. Chimna buto kun mitut. Uo kinenget keret. Uo kifut keret. Uo kamian panget keret. Muget keru wong ne. Chimna kun menenget keret chimna. Akene, iram kun mituman. Oking momong oking mo. Oking momong mo. Chimna imuni kun. Chimna yenin kun. Omong mo. Iram kun mitat kun ma chimna nenget kenip. Iram kun chimna. Chimne chit. Não há nenhum segredo para se fortalecer nessa luta. Ela só tem um nome, união. Né? E que quem quer lutar contra isso, pretende fazer coisa sozinho, ela vai ter poucas chances de sucesso.
이랑 군미 다 키우는 거 침나 냉에 게 이랑 군 침나 침내 집